Olha só, entrando mais um. É a reentrada. Ô, Arueira, você já viu aquela história? Os caras que vão para o espaço, aí depois tem a reentrada. A reentrada Sim. é isso, né? Você sabe. A entrada vai ter que passar, vai aquecer, né, no atrito com a atmosfera, aquele negócio todo. Dá uns Eu fico efeitos agoniado. especiais em filme. Eu fico agoniado com essa história da reentrada. Quer dizer, imagina se eu vou para a Lua, se eu vou para algum lugar, algum dia, né? A reentrada era um problemão mesmo nas primeiras, porque os caras não sabiam direito como aquilo ia funcionar. Pois é, ninguém sabia que era um negócio Não tão sabia. avassalador. Ó, o Miguel está chegando aqui. Estou vendo aqui, apareceu o Miguelito. Salve, 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 salve. Salve, Salve, Mas eu Miguel. não estou me vendo. Eu não estou me vendo. Não, Minha também não câmera estou não ainda. ligou. Estou te ouvindo já. Ninguém está te vendo. Deixa eu ver aqui. A câmera ligou. É um saco e eu sei o que é que acontece, que às vezes a câmera não entra. É muito chato. Eu vou ter que sair. Vamos esperar o Miguel. Miguel está se maquiando ainda antes de chegar. Eu vou ter que sair muito. Vou sair aqui, peraí. Muito saco. Pré-cozido. Eu toquei com uma cantora que ela chegava no teatro e chegava já meio arrumada. Falava assim, eu sou pré-cozido. Eu chego só acabo de gratinar. Depois é só dar um tapinha. Dava gratinada. Você tá tudo bem com você, Arueira? Tudo bem com você, Condinho? Tudo certo? Tudo certinho. Sabe o que eu percebi hoje? Quanto mais eu trabalho, é melhor. Eu fico menos cansado, sabe? Acho que esse negócio da uberização tá certa, viu? Tá, né? Tem mais horas que carregar, né? Você não tem tempo preocupando com coisas bobas. Eu faço isso também, estou uberizando minha vida. De certa forma, é o futuro de toda a classe trabalhadora. A não ser que a gente interrompa esse processo absurdo do capital, né? Para tudo. O Arueira vai falar o futuro de toda a classe trabalhadora aqui no Tabuleiro. Qual que é o futuro? A maneira como os caras veem, esse pessoal dos aplicativos se percebe como a nova onda do capitalismo, os caras mais modernos, tudo startup. Esse pessoal inventou uma forma muito eficiente de lidar com o trabalhador, né? Ele o contrata como se ele fosse uma pequena empresa de uma pessoa só. Adeus, quer dizer, todas as conquistas, aquela ideia mesmo do sindicato de trabalhadores unidos, os caras desmontam desse jeito. A gente precisa parar o processo. Aru, peraí, deixa eu entender. Eu acho que tem uma coisa importante aqui, enquanto o Miguel vai se... Dá um aperto no coração não ver o Miguel Paiva aqui. Nossa, não é? Puxa vida, cadê o Miguel Paiva? Ô, Miguel... daqui a pouco ele chega, eu quero saudar as pessoas. Aí, tá chegando. Saudar aqui vocês que estão chegando aqui para o Távola. Opa! Olha lá o Miguel. Ô, Miguel, onde você estava? Miguel, seu menino. Tá tudo bem? Tudo. Acho até que com a luz bonita. Ainda lá. Tá baixo para cima. Miguel. Fala. Estão me ouvindo? Deixa eu ajeitar a luz aqui. Estamos te ouvindo. Agora tá bom. Ok, vamos lá. Tá bom? Ah lá, agora eu gostei. Vamos lá. Não, eu estava falando com o aqui antes de você chegar. O seguinte, até um tempo atrás, a gente pensava, sobretudo naquele filósofo italiano, Domenico De Masi, né? Tinha lá o ócio criativo dele. Verdade. A gente pensava, pela lógica, que cada vez mais as pessoas iriam trabalhar menos e ganhar mais, e iam ter de ocupar o espaço com algum tipo de entretenimento, e era preciso se preocupar com o que as pessoas iam fazer com tantas horas vagas. O Arueira está dizendo aqui que não, que esse negócio inverteu agora, a gente vai cada vez mais trabalhar mais e ganhar menos, é isso, Miguel Paiva? Eu acho que tem acontecido, né? É o que tem acontecido, exatamente. Eu me lembro do meu tempo em que eu trabalhava pra cacete, que não tinha computador, que não tinha nada, que era tudo na mão, pintando, ecoline, fita durex para fazer fundo e não sei o quê. A gente levava horas, trabalhava bastante, mas ganhava mais, entendeu? Hoje... Não, e sobrava mais tempo, né? Para fazer Fazia um desenho e ganhava mais do que fazendo os 8 desenhos que a gente faz hoje. Exatamente. Ao mesmo tempo. Eu digo isso sempre, a gente está dissociando trabalho de dinheiro.
Traz o dinheiro é outra. Agora, a internet provoca esse efeito, quer dizer, você fica cada vez. A demanda, o computador te dá uma demanda maior de trabalho, porque ele organiza as coisas e tal, e você vai, quem trabalha com internet sente isso também, né? Você aumenta a produtividade, mas tem um outro processo correndo que é a diminuição do salário, esse é evidente. Aumentou a retirada de mais-valia, tem aumentado nos últimos anos, o aperto no parafuso. E o Estado tem ficado mais a serviço do dono, do empresário, do capitalista, do que do trabalhador. O resultado é desregulamentação, que é a uberização. Você tira todas as regulamentações e o cara se vira, trabalha por conta própria, porque ele é um empreendedor, um empresário. Essa é a parte ideológica, onde você convence o sujeito que ele é um empreendedor e joga ele num universo onde ele não tem nenhum tipo de proteção, né? Nenhum tipo. Miguel. E trabalha muito mais para conseguir menos. Tem um filme do Ken Loach agora passando. Um novo, né? Está saindo agora. É muito interessante sobre isso, né? Peraí, tem duas vozes aqui. Peraí. Deixou ligado. Bom, deixa eu ouvir no bate-papo aqui. O pessoal está saudando a gente. Marcos dos Santos, Sil Lopes, Fernanda Coitinho, Wagner Vinagre, Mônica Braga, Sérgio Celso, Antônia Santos, Margarida Furtado. Que bonito, adoro ler os nomes dos internautas que assistem aqui o nosso Távola Quadrada. Estamos ao vivo, Vera Barbosa celebrando aqui com um coraçãozinho. Sérgio Celso dizendo: o Aroeira é irmão do Lindbergh Farias? Como assim? Que é isso? Essa eu nunca tinha ouvido. Poderia ser pai olhando dele. Agora, assim, de relance. Poderia ser pai, no máximo. Tem idade para isso. Mas não, irmão. Deixa eu... Vamos, do que a gente vai falar hoje, gente? Primeiro eu quero o seguinte, vamos começar, talvez, falando da presença do Lula em Paris, e aí me veio uma coisa, quer dizer, eu acho que a França nunca experimentou uma empolgação tão grande com essa esquerda, com o Lula. Quer dizer, vocês que já tiveram lá, enfim, conhecem um pouco essa cultura política francesa. O Lula nunca fui a Paris. Uma coisa diferente para lá, né? Fala para gente aí. Não, eu acho que jamais fui a Paris. Eu acho que tem esse mito sempre teve, né, mesmo no tempo que eu morei na Itália, esse mito da esquerda latino-americana é bastante estimuladora para a esquerda europeia, né? Eles, por mais que eles estejam solidificados, eles se acham um pouco também ficados, já paralisados. E a esquerda latino-americana tem essa conotação transformadora e revolucionária. Houve sempre anos 60. fascínio, né? Miguel matou a charada. Houve sempre um fascínio da esquerda europeia, que é uma esquerda de gabinete, né? O Partido Comunista Italiano quase chegou ao governo, se associando à democracia cristã, quer dizer, era uma coisa totalmente, hoje em dia, inviável no Brasil, esse tipo de associação, entendeu? Mas eles quase chegaram no momento histórico que previa isso. Então, existe esse fascínio. É um encantamento, né? Eu percebi. A gente fascinante. As fotos, e ainda tem o Stucker, que sabe lidar com a luz, aquela prefeitura de Paris, o que é aquilo? Como é lindo aquilo. Né? E aí, Aroeira, acho que o Lula está levando o coronavírus da democracia para a Europa. Alastrar para a Europa. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que, assim, a França é um lugar que já deu a Revolução Francesa, a Comuna de Paris. Assim, não dá para dizer que a França é só isso. E até teve governos socialistas, disputou no campo ideológico por muito tempo, e havia um partido comunista muito feroz. O que a gente está assistindo nos últimos 40 anos, 30, 40 anos, é uma modificação da esquerda. Eu olho hoje a Europa como uma espécie de centro de uma esquerda muito jovem, muito nova, que está surgindo. Quase todos esses movimentos, de Podemos até os casacos amarelos, você tem lá núcleos de jovens se organizando a partir de outras coisas, de outra visão, mas se colocando como esquerda. Então, de certa maneira, assim, a Europa
fascinou-se muito com a esquerda latino-americana dos anos 60, porque ela desceu a Serra Maestra e tomou Cuba. E havia a ideia do foquismo. Eles escreveram sobre isso, a ideia de que a guerrilha sairia daqui e tal. Depois a África ocupou esse lugar também, por algum tempo. Com Cuba já instalada, a África ocupou. Então, assim, o que eu acho é que a esquerda quer uma utopia e quer também uma bandeira de guerra, uma coisa de luta. De guerra não, de luta. Lembra que a Nicarágua também já ocupou esse espaço, né, na Europa. Eu acho que o que a esquerda europeia quer, como o berço da esquerda, de certa maneira, é lá que surge essa ideia, ela quer ver o trabalhador organizado em luta, igual nos quadros né, o Miguel, os quadros dos acadêmicos franceses, com a liberdade guiando os povos e aquela coisa bonita de se ver e tal. De certa maneira, a Europa é muito fã do realismo socialista. É mais que eu acho que é por aí um pouco. Mas nova esquerda está surgindo e lá, e nos Estados Unidos. Quem diria? O trabalhismo inglês gerou esse fruto e também na América. Agora, eu vou passar para o Miguel direto, só fazer um comentário, mas essa coisa contagiante, não sei o que tem ali no Lula, é uma a expressão da prefeita de Paris, do ex-presidente da França, o François Hollande. Imagina o Jean-Luc Mélenchon, que é um cara sério, tal, tava sorrindo, soltando sorriso. O que é isso? Passa para o Miguel. É isso, eu acho que isso tudo que a Aurora, essa visão histórica que é importantíssima, mas esse fascínio, somente de um líder como o Lula, quer dizer, hoje em dia não é fácil você encontra o Mujica, que é uma coisa um pouco mais pacificadora, mas o Lula é efervescente, ele é uma figura ativa, entendeu? Que teve um histórico recente dramático, foi preso, entendeu? Tem essa cultura, tem essa mítica, né? Essa coisa associada à imagem dele, que é muito forte. Os franceses, os europeus adoram isso, entendeu? É muito forte isso. Tem um pouco de culpa também. E não acho que seja só isso, pois é, não acho que seja só isso. Há uma preocupação de não se manter afastado da história verdadeira, né? Da história quente. Eu estou colocando aqui a citação pictórica do. Eu já fiz uma pintura com esse clássico aí, um pastiche. Esse quadro é maravilhoso. Pois é, agora, está na hora de fazer de novo. Essa pintura é maravilhosa, é o Delacroix, né? Delacroix. Mas aquela imagem do Chile. Foi muito forte também. Aqui, eu vou buscar aqui na internet, vou colocar para a gente. Ela se Tem uma imagem que fez muito a cabeça da minha geração, que é aquela do Novecento, que são os trabalhadores todos caminhando na direção do observador, italianos, com crianças, as mulheres, é de arrepiar também. Então, essa ideia... Começou com essa imagem, que é mais antiga, né, dos italianos, depois passou também pela imagem americana chegando em Iwo Jima, enfiando a bandeira. Essa de Iwo Jima... Que virou também uma imagem mítica. E essa imagem aí, gente, pelo amor de Deus... Essa é uma nova imagem icônica também. É a queda da Bastilha, entendeu? É uma praça caiu, que parece, inclusive, com a Bastilha. É a queda da Bastilha sem a queda. Sem a queda, exatamente. É impressionante essa imagem, com aquele céu atrás, entendeu? Que é aquilo. Mas eu acho assim, a Europa sente uma culpa. A esquerda europeia sabe muito bem da responsabilidade da Europa nos processos desastrosos da África e da América Latina. Então também tem um quê disso. Assim, a esquerda se entusiasma muito com as lideranças dos lugares que seus países colonizaram ou usaram como pano de chão, né? Alguns desses lugares os caras usaram como pano de chão, impressionante. Mas sim, a esquerda deles gosta da nossa. E a gente há de convir também... O Lula é genial, em pessoa. Ele transcende a ideia, ele está em outro lugar. Espera aí que o Miguel... o som não está muito bom, viu, Miguel? Mas aí vou passar para você agora, vai lá. Um último ponto que eu acho que é importante é que a esquerda europeia anda meio por baixo também, entendeu? Eles não estão num momento de e de conquistas, entendeu? É um momento que a esquerda europeia está precisando se aliar com alguma coisa mais forte, entendeu? Eu vejo isso muito também. Eu não tenho visto grandes vitórias, pelo contrário.
que a direita tem conseguido conquistar espaços enormes na Europa, democraticamente, sempre, né? Claro. Entendeu? Então, é um momento difícil, eu acho. Difícil. E o Lula é festa. O Lula é festa. É festa. Miguel, Arueira, deixa então fazer uma questão para vocês dois, que é o seguinte. Eu ousei interpretar também nessa direção, que é uma coisa que o Lula resiste, enfim, existe também uma certa insegurança nos nossos segmentos progressistas, mas é de aceitar o papel de ser um líder global. Eu achei que houve uma inflexão, achei que alguma coisa se moveu dentro do Lula. E queria saber da impressão de vocês, porque o Lula, como líder global, eu acho que o Brasil está muito... Você vê que a imprensa não divulgou o Lula na França, a imprensa tradicional. Quer dizer, o Brasil está muito carcomido por essa indigência intelectual que graça por aí nos veículos de comunicação, numa certa segmentos aí de formadores de opinião, e pessoas confusas. Então, acho que o Lula tem de ir para o mundo mesmo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, essa liderança global. Existe, é uma pena constatar isso, mas eu acho que existe um preconceito grande contra o Lula, não no Brasil, principalmente, né? Eu vejo isso todo dia, entendeu? No Brasil, né? Aqui no Brasil. Existe um antilulismo ainda muito forte, entendeu? Hoje mesmo eu me surpreendi que disse que é a favor do Moro, que acha o Moro imaculado. Então, uma pessoa com quem eu estava me relacionando, fazendo um trabalho, eu fiquei tão surpreso, entendeu? Agora, tudo bem, é um direito dele, mas isso prova o quanto está imutável, né, essa imagem do Moro. Por mais que a gente leia notícias todo dia da quebra desse mito, eu acredito cada dia mais que a gente lê as notícias que nos interessam e eles leem as que interessam a eles. Aí ele contou uma piada do Lula, entendeu? Que ele ouviu, uma piada que a gente não recebe na nossa bolha. A piada vai para eles. Está ficando curiosa essa divisão, entendeu? Um pessoal de lá, e tem um pessoal no meio aí, no meio que a gente tem que ir atrás. Deixa eu só te pedir, Vênia, porque é o seguinte, eu quero trazer esse tema na sequência, a questão da comunicação, do boato. Agora, passando para o Eira, ele pode falar das duas questões aí preliminares do Miguel e também da questão da liderança global do Lula. Eu acho que o Lula já é há algum tempo uma liderança global. Quando ele presidiu o Brasil, na época dele, ele rapidamente se colocou como um sujeito que articulava diplomaticamente soluções de paz pelo planeta inteiro, que levava empresas brasileiras para outros lugares, e as pessoas respeitando. Então, de certa forma, Lula já tinha se colocado como um líder global quando era presidente. Depois do processo todo que ele sofre, ele passa a ser uma espécie de símbolo global do que o capitalismo faz, como foram Mandela, como Gandhi, como outros. Eu acho que o Lula está chegando neste tamanho. Mas queria fazer uma pequena observação sobre a esquerda. É o seguinte, a esquerda, nos últimos anos, acho que eu não tinha visto tanta luta feita nos últimos 10 anos, de várias maneiras diferentes. No Brasil? Desde ocupar, de enfrentar manifestações, enfrentando as reuniões do G7 e denunciando o que é o capitalismo, até os últimos anos, as pessoas na rua, na França, na Espanha, na Grécia. Então, de certa maneira, com poucas vitórias, ou pelo menos vitórias muito temporárias, mas eu nunca tinha visto tanta disposição de luta na esquerda, não tinha visto, pelo menos por muitos e muitos anos. E, ao mesmo tempo, a gente vê o inverso. No Chile, por exemplo, o inverso aqui no Brasil. O Brasil parece mais os países da antiga cortina de ferro, onde uma direita forte se instala e, de repente, passa a ser, de certa maneira, hegemônica no noticiário, no dia a dia, na vida, nos conceitos. O Brasil fica parecendo mais um país com tradição ditatorial, feito uma Tailândia ou alguma coisa. É estranho. O Brasil, de certa forma, está na contramão do que acontece na esquerda mundial. Arueira, então vamos para o bate-papo aqui. O pessoal está perguntando aqui, a Celina Pessoa está dizendo, eu adoro o programa, mas nunca sei o horário. Querida Celina, nós temos esse horário aqui, às 17 horas, no canal do Conde. Aliás, eu tenho uma coisa para falar para vocês do meu canal, viu?
Vou falar na sequência aqui. E aí a gente tem a reprise na TV 247, às 22h desta mesma terça-feira, tá bom, Celina? Você está ao vivo aqui, muito bom estar ao vivo com vocês. Obrigado, Marileia Melo, Sérgio Melo, Marcelo Souza, de Araraquara, saudando Araraquara aqui furiosamente, desde a live anterior que eu fiz aqui. Eu quero fazer a questão seguinte: a gente teve aquele boato de traição do Bolsonaro com a história da Michelle Bolsonaro e tudo mais. De repente, eu me vi que, sabe aquele peixe que morde a isca, assim? Sabe? Tão inocente. E justamente a questão da comunicação. A gente para com quase tudo, isso domina a cena digital, e me parece muito produtivo para o bolsonarismo. E outra, humaniza o Bolsonaro, porque se o cara for corno, ele é humanizado, né? Pô, coitado do cara, né, meu? As pessoas, é uma espécie de facada. Tanto que a coisa vingou nas redes assim, é facada, é chifrada, não é fácil essa vida, né? Queria que vocês que são cartunistas, que olham para todo mundo com essa cara, com esse olhar, com esse olhar de quem já está fazendo uma caricatura ali. Não vejo assim. Você sabe que eu não vejo assim. Eu não vejo isso como distração. Como é que você vê isso? Nunca vi. Nunca. Eu acho que isso é o pessoal batendo cabeça, como de hábito, mas não é porque não distrai. Na verdade, a quantidade de memes que eu vi dizendo não adianta que isso não vai substituir o Adriano, ou o governo acha que a cornitude do Bolsonaro vai deixar a gente esquecer a cornitude do país com o Adriano. Não, vi vários memes e piadas trazendo de novo as questões todas. Ou a esquerda aprendeu a se defender das tergiversações dos caras, ou, na verdade, eles nunca foram capazes de fazer isso, não. Eles saem fazendo as coisas, os rachas internos fazem com que os caras saiam fazendo contra eles mesmos o que eles faziam contra a gente. Então, eu não consigo ver isso como morder isca nem nada. Arueira está falando uma coisa importante. Essas coisas todas, elas criam uma espécie de rapidez de reação. A gente reage muito... se eu fosse medir com cronômetro, acho que a gente reage mais rápido hoje, um ano e tanto depois, do que na época em que a gente foi pego com as calças na mão, calças curtas e tudo mais. Reage mais rápido, tanto em memes quanto em ações mesmo, e como em produção de textos sérios, dizendo que isso não vai desviar a atenção dos problemas reais do país. Então, para mim, está tudo igual. Primeiro que eu acho o assunto bastante dispensável. Ficou baixo o som, Miguel? Não, ficou baixo agora? Tá bom? O som do Miguel está um pouco baixo. Chega mais perto, Miguel. Chega mais junto aqui, me dá um abraço. Chega mais perto. Melhorou? Acho que melhorou. Não, eu jamais entraria nesse assunto, porque eu não vou transformar a cornitude, entendeu, num assunto político, num assunto que mereça... Eu só acho estranho que o Bolsonaro use a própria cornitude. Eu acho admirável até. É admirável. Admirável a própria cornitude para desviar os assuntos, ele ter esse desprendimento em relação à sua vida sexual, à sua capacidade de sedução, entendeu? Agora, eu não quero nem entrar nesse assunto. Não entra. Eu estou falando do que está no entorno do assunto realmente, viu, Miguel? Mas parece que não pegou, né? Parece não pegou. Que não pegou. Parece que houve uma... Como não? Não, o que o Arueira está falando. Pegou, mas não durou. Nada. O que dura nesse país? Nem a agressão à Patrícia Melo Campos. Exatamente. Nada dura nesse país. O fenômeno é outro. Peraí, deixa eu pegar a cinetinha aqui, que é o seguinte, mas o Arueira colocou uma coisa importante, que é assim, a gente já está vacinado, quando vem esses boatos a gente se diverte, mas imediatamente a gente já joga para a lixeira já. Tudo bem, isso é o que está acontecendo realmente. Agora, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali naquela zona obscura da Deep Web do bolsonarismo. Deve estar todo mundo falando, olha como eles são mentirosos, mentiram, não sei o quê. Claro. A coisa ferve. Não é? Claro. Mas como é que o Bolsonaro está usando recursos absolutamente
precários em sua própria defesa, entendeu? Aliás, o governo está cada dia mais pendurado numa corda de secar roupa daquelas mais rotas e vagabundas, porque eu não sei há quanto tempo vai durar esse negócio. Eu, quando abro a página do 247 ou do G1, que eu consulto, entendeu? O assunto mais interessante passa a ser a chuva, entendeu? Porque não há. É triste a gente constatar que eles estão patinando na própria mediocridade, entendeu? E que as coisas não evoluem dentro de uma trajetória política esperada. Você fica num constrangimento em relação ao país. Quer dizer, então você continua fazendo charge em cima dos assuntos que são indiscutíveis. A falta de resposta das instituições é tão assustadora quanto a nossa dificuldade, que eu acho que tem explicações, de levar o povo na rua. Se a gente não tem nenhuma dessas duas coisas, se as instituições não respondem e se a gente não leva o povo na rua, até esse governo que não tem capacidade de nada, isso é que é meu ponto, Conde, até esse governo que é incapaz e que patina nos seus próprios líquidos fétidos o tempo inteiro, consegue levar o próprio projeto à frente. É um absurdo isso. Mas é porque nós não temos, aparentemente, nenhuma das ferramentas da gente responder está funcionando. A gente não tem levado gente à rua e não tem conseguido. As instituições não se movem, nem imprensa, nem judiciário, nem legislativo. Não, e hoje a Carmen Lúcia ainda aparece, dá uma declaração assim: o Bolsonaro. Não, Bolsonaro não, a declaração dela é mais genérica. Digamos, vaselina ainda. Deixa eu procurar aqui, porque eu coloquei na minha rede. É muito suave isso. Muito suave, né? Ela diz assim, ó: estímulo à desarmonia entre poderes é inconstitucional. Puxa, agora eu estou muito mais tranquilo, né? Quer dizer... Nossa Senhora, puxa vida. Que eu acho que ainda bem, Carmen, ainda bem. Acho que nós caímos numa armadilha que a gente não mediu na hora o tamanho dela, entendeu? Eu acho que esse antipetismo, esse antilulismo ficou marcado. Eles construíram muito bem essa, entendeu? Foi uma campanha construída e as pessoas, por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, acreditam nessas histórias, elas preferem passar por isso do que ter de novo o PT e o Lula, entendeu? Essa agressão à Gleisi, entendeu? Essa atitude. Hoje eu vi que uma notícia na bolha deles, entendeu? Que o Lula tinha sido vaiado em Paris. Eu não sei se que aconteceu, se é verdade ou não, mas você vê como as notícias são destinadas, tem filtros, né? Como a gente tem aqueles filtros no Photoshop, você leva a notícia para onde você... E nessa briga, eu acho que a política tradicional precisa ser repensada, porque não tem como você imaginar mais uma assembleia e os trabalhadores, o povo e os estudantes, não sei o quê. Não tem mais, porque isso tudo se dissolve na medida que uma fake news se espalha e as pessoas não têm mais formação política e ideológica para sustentar uma contestação, entendeu? Então, moem, as coisas são moídas nessa nova maneira. Fala, gente, deixa eu só falar aqui, que é o seguinte, tá vindo um monte de informação aqui. O Lula está com a agenda muito intensa em Paris, que tem a fala dele no Teatro du Soleil, aqui participou de um festival Lula Livre, em Paris, participou justamente no Teatro du Soleil. Ele teve um encontro com o Thomas Piketty, que é o economista francês. Realmente, eu acho que a gente não está, talvez, dando também a devida dimensão para essa turnê do Lula na Europa. Mas vamos com calma, porque eu preciso ler aqui os comentários também, dentro do nosso roteiro aqui. Sanai Matsuzaki está dizendo aqui: Lula ovacionado em Paris, ovacionado, evidentemente. Sueli Gonçalves Machado Silva, Carmen Lúcia, uma das grandes responsáveis pelo nosso momento político. Desprezível, ela diz. Biblos, Dona Carmen Sabuando, que agonia. Rosani Schneider, esse modelo político fracassou, a sociedade não aguenta mais e se puxa para lá e para cá. Júlia Lisboa, pode até levar o povo para as ruas, mas a Globo tem que anunciar para dizer que deu certo. Vamos. Então, a gente falou do Lula, do Bolsonaro, da cobertura política. Vocês traçaram aí uns temas importantes.
A gente podia falar da questão da justiça com relação às contraprovas lá do processo da Lava Jato do Lula. Deixa eu só localizar aqui, né? Os arquivos adulterados na delação da Odebrecht, ligado aí a essa perseguição ao Lula. Agora foi revelado isso, e acho que deve estar em processo de anulação nesse momento esses documentos aí do processo do Lula. Quer falar desse assunto, Aroeira? Sim, eu estava vendo o Conjur, parece que diz o seguinte: a possibilidade de adulteração é muito grande. As datas não batem, quer dizer, parece que há até gravações comentando sobre essa possível adulteração e tal. Não sei ainda, é tal negócio, as instituições não têm reagido. Você sabe, quando você trata uma doença, você geralmente ajuda o corpo a tratar. As instituições do corpo é que vão reagir e tal. Aparentemente, é como se elas não estivessem ligando. Você vê que a Carmen Lúcia está realmente ensaboando e passando pano com uma declaração desse quilate, assim, dessa mesquinhez, essa declaração tão pequenina. Parece também... Até agora, parece que o Alcolumbre fez a coisa um pouco mais ousada, porque pediu ao Bolsonaro parar de atacar o Congresso. Pediu, gentilmente, ao Bolsonaro... Por favor, né? Pare de atacar. Por favor, dizemos nós, né, Conde? Mas, gente, se vocês não fizerem alguma coisa... Agora, senhor juiz... Bom, é que também há causas para isso. Eu vejo essa paralisia, que é uma coisa... Vai valer um programa inteiro, Conde, tentar entender as razões dessa paralisia. Eu acho que não é inação de um ou de outro, não é preguiça, não é nada disso. O que a gente tem é um fenômeno histórico recheado de causas, de ações dos partidos de direita, de centro-direita e até mesmo dos partidos de esquerda. Quando você junta tudo, eu estou lendo esse livrinho da Nancy Fraser aqui, muito interessante sobre isso, as razões da gente chegar a esse ponto. Ela fala especificamente dos Estados Unidos, mas as razões de lá servem muito bem para cá e para certas vitórias da direita e dos fascistas pela Europa também. Então, assim, não gosto de responsabilizar, porque não acho que é culpa da esquerda ou a esquerda não consegue. Estamos num momento em que é muito difícil mobilizar as pessoas. Há razões para isso e vamos ter que entender para conseguir mobilizar, senão a gente fica patinando. Eu fico mais chocado hoje a ação do que está em volta do que do próprio governo. O governo não me surpreende, era isso mesmo que a gente esperava, entendeu? Essa passividade... Tem dia que até o governo surpreende, mas não é verdade. Mas me choca, não me surpreende, entendeu? Mas essa passividade das instituições, como você mesmo falou, é que é chocante, porque se as instituições estão paralisadas de um governo tão óbvio, explícito, o que a gente acho que elas foram cooptadas pelo tempo. Será que a Carmen Lúcia concorda com o Bolsonaro? Eu questiono isso. Ou ela prefere, ela tem essa atitude porque acha que ela tem uma gordura para queimar antes, para não ter que ter o Lula, não ter o PT? O otimismo, né? Ela acha que não vai acontecer nada de grave porque as instituições estão preservadas. É só você ver qualquer documentário sobre a República de Weimar na Alemanha antes do Hitler. É só você ver uma série que está sobre a Bauhaus, entendeu? Que mostra exatamente essa transição entre uma Alemanha absolutamente progressista, extraordinária, cheio de criadores, e o nazismo assumiu o poder com as elites achando que não ia acontecer nada. Era o que a Nancy Fraser faz de certa forma, explicar o mesmo processo que está acontecendo agora com as características do tempo de agora. Mas também é um processo similar a esse processo que a Alemanha passou. Então, assim, de certa forma, gente, a gordura está acabando. A gordura para queimar, o tempo das instituições reagirem está começando a ficar escasso para a atual situação do país, né? Concordo com a Aroeira, acho que é uma questão de tempo realmente que a gente está vivendo, né? Tem uma saturação de todo esse processo. Vou para o bate-papo aqui, para a gente dar sequência aqui no nosso roteiro. Biblos está dizendo: silêncio da PGR é patético. Marta Agustoni, com elas, com tudo. Lembra? Com STF, com tudo. Arnaldo Andrade, qual é desse violão de Giorgia aí atrás, Aroeira? Na verdade, é um... Giorgio, Aroeira? É um Giannini. É um Giannini? É um Giannini C2. Deve ter uns 50, 60 anos. Olha só, pessoal aqui elogiando o time, o timaço aqui do Távola
Quadrada, dois grandes cartunistas aqui. E vamos falar do Jaguar, só para lembrar, já que a gente falou em cartão, meu aqui, né? Jaguar fez... E tem o seu também. Tem os meus aqui também. Fez 22 anos, é isso, Aroeira, o Jaguar? Vou botar a sua O chave. Jaguar fez 22 anos bissextos. 22 anos. Eu achei tão bonito 22 anos a bissextos. sua homenagem ao Jaguar. Deixa eu localizar aqui, porque tem O duas. Jaguar não é só um querido, é um querido revolucionário e anarquista desde sempre, né, Miguel? Olha que bonitinho o Jaguar do Aroeira. Esse é um dos Jaguares. Que ano que é essa aqui? Essa aí é de uma vez que eu estive na Europa com ele, no Porto. A gente se encontrou lá, isso eu desenhei tomando um Fernet ou coisa parecida. Com vinho do Porto, aqui, né? Aqui não. Opa, peraí, isso aqui não. Deixa eu ver aqui, porque tem... essa aqui é a nova. Essa e outra. Essa aqui é a nova. O Jaguar. Essa é uma caricatura recente, essa eu fiz outro dia. Uhum. Muito boa, muito boa. A cara do Jaguar é perfeita. Você sabe As que coisas... Fala, uma vez que eu fui preso junto com o Sérgio Augusto e o Bruno Barreto, diretor de cinema hoje na época, fotógrafo do Pasquim, foi no aniversário do Jaguar, foi no dia 29 de fevereiro de 72. Preso. E eu me lembro que a nossa grande preocupação no DOPS era não ir ao aniversário do Jaguar. Entendeu? Vamos perder o aniversário. Então, peraí, o raro tudo aniversário do Jaguar. Eu quero... É uma data que eu não posso esquecer jamais, né? Eu quero fazer... Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Ontem, na TV Brasil, altas horas da noite, o Condão Insone estava passando o filme Eu Te Amo, do Arnaldo Jabor. E eu fiquei vendo o Paulo César Pereira e a Sônia Braga naquela vertigem. Aquela pegação, né? Aquela pegação, mas aquela pegação intelectualizada com o Rio de Janeiro ali naquele cenário, naquele apartamento, tinha aquele espelho a 45 graus. Me lembro, esse Brasil da ditadura era um pouco mais alegre do que esse Brasil do período Bolsonaro. Como é que a gente explica uma coisa dessa? Eu tenho uma ideia. Não era um momento fácil. Tem uma ideia que eu acho que é o pentecostalismo aí. Que na época a religião católica estava perdendo a capacidade de manter as pessoas dentro das suas calças. Já estava perdendo mesmo, já tinha perdido. Pelo contrário, estava uma batalha derrotada contra o movimento hippie, contra o amor livre e o escambau. E agora nós vivemos também o mesmo tipo de horror, mas só que as pessoas estão embarcando na Damares. As pessoas estão embarcando nessa ideia, quer dizer, uma parte razoável da população, que está, de certa forma, hegemônica, realmente quer cortar o barato de todo mundo. Ou seja, o Brasil da ditadura gozava. O Brasil... Esse atual só goza com fascismo, como diz só com fascismo. Miguel, grupo. explica. Eu não acho totalmente isso. Eu não sei se a Damares vingou, se deu certo. Eu acho a Damares tão extraordinária. Ela não criou nada de novo. Ela pode estar só trazendo de volta uma ideia pentecostal, digamos assim. Mas essa coisa em relação a sexo, eu acho que não funciona. Eu acho que as pessoas... Tomara que não. Eu acho que vão deixar de fazer sexo porque a Damares cismou que essa é a melhor maneira de se evitar filhos. Mas talvez com mais culpa. Não sei até que ponto. Eu acho que a Damares, sim, a Damares funciona como uma saída de marketing para esse governo. Ela é o cartão de visita, ela é o boi de piranha, sabe? Ela vai na frente falando besteira para ver até que ponto as coisas acontecem. A gente não viu nenhuma reação nossos filhos, pelo menos as crianças, os jovens, são mais moralistas nesse sentido do que a gente, que é a nossa geração. Não, a gente é a geração do desbunde. Esses meninos são todos mais dentro dos trilhros aí. Teve um articulista, agora me fugir o nome dele, falou assim, é o Rovai, Renato Rovai. Como é que é o nome do site? Revista Fórum, né? Ele diz, chega de bundamolismo. Eu diria mais o seguinte, quer dizer, e por que não a gente insistir no desbunde mais uma vez? Vamos desbundar um pouco? É isso que você falou? Acho que naquele momento havia um desbunde que não há agora. Está tudo na bunda o problema. Pois é. É um problema de... Mas também tem um desgaste disso, porque a Nancy Fraser fala sobre isso. De certa forma, houve uma aliança
entre o neoliberalismo conservador ao extremo na questão econômica e um certo liberalismo nos costumes que gerou, por exemplo, a hegemonia do Partido Democrata Americano. Mas é também uma causa do moralismo fascista do Trump ter subido à tona. Uma espécie de causa invertida, às avessas lá, porque ficou associada, de certa maneira, com essa política de exploração total do neoliberalismo. Mas você vê que se o Trump, por mais moralista que ele seja, ele não chega nem aos pés do que a Damasco. Ele é um assediador, né? Ele não, ele tem uma série, o histórico dele é péssimo, mas ele, enquanto presidente, não prega essa moralidade que a Damares prega. Ele não está nesse nível. Não, é a base dele. Mas ele Essa base conservadora é muito isso, neopentecostal e protestante, muito, aqui e lá. Mas ele sabe que lá o buraco é mais embaixo. Me assusta. Vai ser mais difícil de mexer lá. Aqui, eu também acho que segurar o sexo é dificílimo, mas você pode aumentar a tristeza e a culpa numa sociedade, pode. E aí a gente não pode esquecer que esse boato aí da traição da Michelle Bolsonaro tem a ver com, eu acho que está conectado com esse puritanismo mequetrefe aí, né? desse neopentecostalismo aqui no Brasil, porque ele mobiliza a rede social, quer dizer, que é a grande potência no Bolsonaro. Deixa eu só, vamos avançar. Porque... Na França isso não colava, né, Miguel? Já está chegando na França. Está chegando já no momento dos finalmente aqui, porque o papo é bom, né? Aquela coisa que a gente já sabe sempre aqui. Eu quero dizer o seguinte, a super terça nos Estados Unidos, você falou do Trump, tudo mais, está sendo nesse momento. E hoje é decisivo, quer dizer, se o Bernie Sanders tiver um bom resultado, vencer a super terça, ele vai... aí fica irresistível, ninguém segura mais. E por um pouco cético. Biden, como é que vocês estão vendo aí rapidamente, para a gente... Cético. O Sérgio Moro no último bloco. Como é que vocês estão vendo? Eu vi que o Partido Democrata já pulou em cima. Pulou em cima do Sanders, né? Pulou em cima do Sanders para contê-lo de alguma forma. Então, o cara começa a ter o fogo amigo, entre aspas, né, direto. Eu também senti isso. Eu sinto isso também. Sanders é muito perigoso para o sistema, né? Também acho. Extremamente. E todo mundo, aqui, as pessoas acham o Sanders perigoso. Quer dizer, como é que a gente pode achar ele perigoso? Quer dizer, uma única pessoa com possibilidade de transformar realmente a vida política americana. Justamente por isso, né? Mas que interesse que essa gente tem Ele é uma espécie de Mujica, só que num país de capitalismo central. O maior de todos até agora, só perde para a China. Então, isso assusta de verdade, porque o pessoal corre lá em Marx, vai olhar lá, epa... Uma vitória do Bernie Sanders, como a vitória do Trump modificou o cenário global, uma vitória do Sanders modificaria o cenário global dessa questão direita-esquerda. Seria uma coisa avassaladora. Também acho. Tá certo. Agora, eu não perdi minhas esperanças no Bernie Sanders. Não. Eu me sinto pé quente, entendeu? Eu não consigo me libertar dessa condição. Pé quente, condão, pé quente. Eu acho que ele vai dar um calor ainda lá. Seria uma alegria de um tamanho. Eu acho que o Bernie Sanders não se encaixa no Partido Democrata americano. Ele é Não, ele é um socialista, né? Está um pouco fora porque ele resta, né, o Partido Democrata. Agora, seria extraordinário se essa surpresa, se essa transformação viesse de lá, porque para nós... E ele mobiliza, né? Para nós, aqui no Brasil, seria importantíssimo. Amanhã eu vou conversar com o Paulo Nogueira Batista, e o Paulo Nogueira tem uma visão sobre o Sanders. Vamos ver se ela se manteve, porque a cultura vai mudando, né? Gente, vou ler aqui o bate-papo. O pessoal está aqui super integrado com a gente. Deixa eu só pegar os últimos aqui, ó. Bíblos dizendo, lá o buraco é mais embaixo e mais sujo. Estão perseguindo o Sanders realmente, né? Dentro do próprio Partido Democrata. Anália Torres já totalmente cética. O Trump vai se reeleger, são favas contadas, infelizmente. Bíblos, mais uma vez aqui, se o Sanders enfiar a faca no capitalismo, rola o pus da infecção. Como é que é isso? Não entendi. O pus da infecção. Vamos falar do Sérgio Moro. Já que a gente... Sérgio Moro, finalmente. Já que a gente falou de pus, vamos falar do Sérgio Moro. Aquela foto dele no tanque, eu vou até colocar aqui enquanto um de vocês for falando,
porque o Nassif está dizendo, né? Ele vestiu agora a carapuça da extrema-direita, a liderança da extrema-direita do Brasil. Dá até para ler um trecho aqui do artigo do Nassif. Ele diz: os últimos episódios definitivamente incluem Moro na relação dos mais perigosos ministros da Justiça da história. Vários presidentes tiveram, ou no Ministério da Justiça ou na Casa Civil, grandes juristas, com papel relevante nas negociações políticas, com empresas e com o judiciário. E na repressão, Alfredo Buzaide, ele lembra, Gami Silva, Vicente Raul, autor da Lei de Segurança Nacional de 1935, Francisco Campos, autor da Polaca, a Constituição do Estado Novo. No governo Lula, Márcio Tomás Bastos e tal, ele fala, poucos são tão exemplarmente medíocres como o Sérgio Moro. Acho que esse é o perigo, né? A mediocridade do Sérgio Moro faz com que ele seja extremamente perigoso. Miguel Paiva. Não é só a mediocridade. Eu acho que ele é uma pessoa absolutamente medíocre, realmente. Ele não tem o que dizer, ele não sabe falar, não sabe dizer, não sabe pensar. Isso a gente está cansado de saber. Mas ele tem uma maldade, uma perversidade naquele olhar dele, naquela maneira de ver o Brasil, que é muito perigosa e me admira muito, eu já falei isso aqui antes, que as pessoas vejam nele coisa de positivo, entendeu? Me surpreende mesmo. As pessoas conseguem ainda preservar o Sérgio Moro. Há quantos anos a gente vem falando do Sérgio Moro? Desde que ele surgiu a Lava Jato, que a gente já sabia das histórias dele em relação aos Estados Unidos, a Petrobras, essa coisa da CIA, tudo mais. E só vem se confirmando isso. E toda a atitude dele desonesta em relação aos processos, as pessoas parece que não ouvem, elas não querem saber, não interessa. O que não bate na ideia dele não interessa, não quero saber aprofundar, não quero concordar. É inacreditável como é que esse homem resiste. E ele o ministro da Justiça subir num tanque para desfilar em Brasília. Pelo amor de Deus, entendeu? Realmente, Bernie Sanders, para acabar com ele, chega e enche o saco. Eu acho que faltou a charge do Moro no tanque, né? Porque essa imagem é muito... Não, mas fizeram, muitos chargistas fizeram. Muitos, vários chargistas. Alguém fez, né? Não, eu e Miguel não fizemos porque, assim, pelo menos eu todo mundo olhar, fez. Já tinham feito, então deixa. Não deu tempo. Não deu tempo. Olha, eu adoro essa indignação do Miguel aí. Eu também. Acho que o Moro é esse ser abjeto abaixo de qualquer crítica mesmo. É o pior para mim, é o pior. É o pior possível, mas é o pior possível que representa uma parcela razoável da sociedade, não só no Brasil, mas no planeta como um todo, que realmente é cínica a ponto de ignorar a própria corrupção, o aproveitamento das instituições que eles fazem, o aparelhamento, e vão criticar isso nos outros. É o tipo de gente que, na verdade, aponta para você e diz o que eles estão fazendo. Esse tipo de pessoa, de certa forma, chegou no poder, porque o Bolsonaro é a face mais inculta e grossa desse personagem, e o Moro é a face um pouco mais invernizada. Deixa eu só falar, Aroeira, que eu coloquei... E que vira um juiz. Só para explicar, então, esses caras estão representando uma parcela que, na verdade, tomou as instituições, gente, porque esse pessoal fez concurso, está no judiciário, está nos altos cargos do funcionalismo. Esse pessoal também está, de certa forma, na oficialidade do Exército. É a classe média mais média. A gente pode usar a palavra medíocre aqui, né? Nesse sentido mesmo, mas exatamente no meio de tudo, está esse pessoal muito resistente a qualquer transformação, porque o mundinho está arrumado. Em cima da mesa tem um paninho de centro, tem um vaso de flores ali, como as coisas que a Conge costuma botar nas redes sociais dela. Essas coisas. Então, esse mundo está representado. Se fosse só o cara, ele já tinha caído. É porque ele tem apoio exatamente nas tais instituições que estão passando pano o tempo inteiro. Eu acho que ele tem essa... Ele é a figura mais... Inclusive a imprensa, só para lembrar. A imprensa... Não, porque na imprensa também existe. Os jornalistas hoje, médios, são esse tipo de classe média com o arranjozinho lá no meio da... Ele quer aquele mundo sem tocar, sem mexer. Ele quer só seguir naquele trilho dele.
Ficar com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, como dizia o Raul Seixas. 2 momentos na trajetória do Moro que são bem significativos. Um, quando ele recebeu aquele prêmio do Globo, Personalidade do Ano, não me lembro como é que chama. Fala mais alto, Miguel. Faz a diferença. Aquele prêmio do Globo que todo ano eles dão, né? O Moro recebeu há alguns anos atrás. Quando ele recebeu aquele prêmio, eu já disse: esse juiz não merece mais a confiança de ninguém. Um juiz, um prêmio de um jornal não é sério, entendeu? E depois, quando aquele pessoal foi para a Avenida Atlântica com a camiseta Moro Bloco, entendeu? Então você vê que tem uma distorção aí. Ele não é um político, ele não é um presidente, um senador, um governador, um deputado que merecesse isso. Ele era um juiz, entendeu? Então você já vê aí a distorção, o descalabro da coisa, entendeu? Ele é o mais perigoso de todos. Eu tenho mais do Moro do que do Mourão, entendeu? Muito mais. O Moro o Moro sei lá, deixa eu falar. O Moro chega lá. O Moro é perigoso a ponto de chegar lá. Chegar lá. Acho que o perigo também... Ele é mais fascista do que o Bolsonaro. É porque a imprensa aceita o Sérgio Moro, não contesta, o Moro não é aquele sujeito histriônico como o Bolsonaro. Então, se até o Bolsonaro eles aceitam, fazem lá um teatro... meio que dizendo, não, nós faz um editorial criticando o Bolsonaro, mas é tudo para inglês ver. Na verdade, o Moro, então, é um processo ainda mais avançado de passação de pano. E a gente enfrentar isso. É o futuro deles. Porque ele pode garantir, né? Ele tem essa cara de ter uma certa adesão da institucionalizada, embora ele seja justamente esse poço de mediocridade. Ele é frio. Ele aguenta a pressão. Sua um pouco, mas ele é frio, ele aguenta a pressão. O Bolsonaro não aguenta a pressão, por exemplo. O Bolsonaro explode, ele manda né? Mas, na verdade, ele aguenta. De alguém, ele aguenta. Gente, a gente vai chegando já no finalmente aqui do programa. Hoje eu não vou nem colocar os cartoons de vocês. Só agradecer. Live hoje, Code? Oi? Live agora, em direto? Eu vou na sequência. Até eu preparar, eu preciso... Você está devendo, tocar um violãozinho e cantar para nós. Daqui a pouco a gente vai ter essa... Acho que eu vou voltar a tocar nas apresentações. É porque eu preciso preparar aqui uma espécie de estúdio, né? Para ser um som legal. Era essa a novidade que você queria contar da sua live? Não, a novidade que eu queria contar era do meu canal, porque agora eu recebi um comunicado do YouTube que vocês podem, por exemplo... ficar administradores do canal. Então, acho que a gente vai conversar sobre isso depois. Ótimo. Eu tinha aberto a lista do Távola. Perfeito. A hora que você quiser, entendeu? Eu não tinha esse recurso, agora apareceu aqui, e daí depois a gente conversa. Então, maravilha. Eu quero dizer o seguinte, bom falar com vocês, como sempre. Eu entrevistei antes de vocês uma pianista, a Silvia Tereza, está vindo para o Brasil... fazendo turnê e tal. Ela é esplendorosa, toca as peças do Villa-Lobos, Brahms, Beethoven, e professora, e se apresenta na Europa. Mas o que eu queria chamar a atenção, eu conversei com ela 40 minutos sem falar em política, sem falar em Bolsonaro, sem falar... Eu me senti assim, é importante a gente fazer isso de vez em quando, viu? Claro. Falar da arte, voltar a falar, enfim, das questões... sem precisar citar os nomes, né, que ficam nessa trepidação, né, o tempo todo. Eu gostei da experiência, recomendo e acho que quem sabe um dia a gente... Fazer isso de vez em quando, né? Passar meia hora falando de coisas que não sejam o governo. Eu estou sonhando com o Bolsonaro, querido. Sabe o que eu sonho? Eu tenho pesadelo com o Bolsonaro. Sei. O que é o pesadelo? Eu fico tentando entender o Bolsonaro, ele do meu lado. Por que você é assim? Eu pergunto para ele. Pesadelo, ele fala que ele tem aquela cara. Eu assisti a live dele lá para fazer a matéria. É infernal. Vocês sonham com políticos? Não. Eu não lembro do que eu sonho. O Aroeira, depois que eu prestei atenção que o Aroeira faz os dentes dele fantásticos, eu passei a desenhar dente nele. Eu sou um caricaturista péssimo. Eu faço
mas por indução, entendeu? Mas eu passei a fazer os dentes que o Aroeira faz, aqueles dentes. Gente, precisava ir ao dentista para O Aroeira é quase um protétipo do Bolsonaro, né? Dizem as lendas que o Fernando Henrique botou um aparelho por causa dos dentes que eu desenhava. Mas não acredito nisso, não. Dente é fogo, dente é fogo, entendeu? Dente de estudo. Gente, beijo para vocês. Obrigado Beijo por vocês. aqui no canal do Conde. A gente reprisa às 10h30 da noite no 247. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu faço uma live expressa aqui. Vou para a edição do 247 trabalhar até 5 da manhã. Não, brincadeira. Mesma coisa eu aqui. Eu tenho show sábado. Nós todos aqui trabalhando para Tem que estudar tudo. Beijo para vocês, queridos. Valeu. Beijo para vocês. Tchau, tchau.